Olá, amigos, amigas, sou a professora Luciana Sávio e hoje gostaria de propor para vocês uma reflexão sobre o mundo do trabalho, vinculado à educação, né, das pessoas de um modo geral, dos nossos alunos, dos nossos filhos, dos nossos amigos, né, enfim, dos objetivos voltados para a formação do indivíduo para o mundo do trabalho. A gente sabe que todos nós, uma hora ou outra, vamos ter que participar desse mundo do trabalho para garantir o nosso sustento. É claro que, a despeito da crise, né, de uma crise tremenda que esteja existindo, que pressupõe muitos desempregados, ainda assim, todos estão, digamos, correndo atrás, né, de um emprego, de uma vaga, de empreender, de abrir uma empresa, enfim. Seja qual for a atividade, ela precisa ser remunerada, afinal de contas nós vivemos num mundo capitalista, onde tudo é pago, tudo é comprado. Então, o que a gente vislumbra para os nossos alunos, para os nossos filhos? Nós, como educadores, temos que ter como objetivo desenvolver habilidades no nosso aluno para o mundo do trabalho. Isso está previsto em diversas leis, na própria LDB, no artigo 1º, no parágrafo 2º, ela cita muito essa parte, né, que a gente tem que vincular a educação ao mundo do trabalho. A gente não pode perder isso de vista, né? Então, é muito importante que a gente direcione, né, já as nossas atividades escolares tendo em vista esse objetivo. E a gente também tem, né, uma série digamos, de uma legislação ampla que trata desse assunto, por exemplo, na garantia de vagas para, né, na reserva de vagas para as pessoas com deficiência que as empresas têm que ter. Isso é uma lei de 1991, eu não me recordo o número dela, mas é preciso que uma empresa que tenha mais de 100 funcionários destine um percentual de vagas para pessoas com deficiência, né? E como é que está isso hoje em dia? Né? Como que a gente tem visto isso acontecer na prática hoje em dia? Né? Quais são os deficientes que estão tendo mais chances no mundo do trabalho? Será que as empresas estão, de fato, respeitando essa legislação? Né? A gente sabe que nem todas as pessoas vão ter condições de enfrentar, de encarar o mundo do trabalho. Para essas pessoas com uma deficiência mais severa, a gente trabalha o currículo funcional, né? Que a gente já falou um pouco dele, que é aquele currículo que visa desenvolver uma qualidade de vida melhor para a pessoa, para que ela tenha autonomia, né? Para que ela consiga viver o máximo possível com autonomia, da forma mais independente possível, né? Então, quando é um caso de um autismo muito severo, de uma paralisia cerebral muito severa, a gente volta o nosso olhar para esse currículo, né? Que também é previsto em lei. Na BNCC também, né? A própria BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela fala muito do mundo do trabalho. Ao longo de todo o texto, ela cita diversas vezes a necessidade da gente vincular o nosso trabalho como educador ao mundo do trabalho, desenvolver habilidades dos nossos alunos voltadas para o mundo do trabalho, né? E é claro que, nesse sentido, as inteligências socioemocionais têm que estar muito presentes, né? Assim como outras inteligências também, das quais a gente já falou e vamos voltar a falar posteriormente. Então, para esses alunos que não têm realmente condição, né, que a gente vê que tem uma deficiência muito severa, para os quais a gente desenvolve o currículo funcional, existe também a possibilidade da LOAS, né? A LOAS é uma lei orgânica de assistência social, criada em 1993, que visa justamente, que gerou, né, o BPC, que é um benefício de proteção continuada, né, de um salário mínimo, que tenta, né, ajudar, garantir, apoiar um pouco essa pessoa com deficiência que a gente entende, né, que tem que ser comprovada, é claro, que não vai ter condições de
participar ativamente do mundo do trabalho como atividade remunerada. É claro que nem todas as pessoas têm direito, né? Somente as pessoas de baixa renda, que comprove, por exemplo, que o total da renda familiar dividido pelo número de pessoas da família dê menos de 1/4 do salário mínimo, né? Se for comprovado isso, essa pessoa passará a receber esse benefício. Aliás, é um benefício que tem o seu lado positivo, mas que muitas vezes a gente tem encontrado ao longo do caminho pessoas, pais até, que se acomodam um pouco com esse benefício, né? Diante da situação tão difícil, né? Diante do nada, a pessoa às vezes até se contenta com o salário mínimo e muitas vezes não incentiva o próprio membro da família, o filho, a procurar uma atividade remunerada. Isso é muito ruim, né? Porque nada remunera mais o interior da pessoa do que ser produtivo, né? Todo mundo quer sim ser produtivo. O trabalho, na minha opinião, é o melhor amigo que a gente pode ter, né? É um amigo que provê o nosso sustento, é um amigo que nos que ocupa o nosso tempo, né? É um amigo que, na medida do possível, né, tem que nos realizar como pessoa. Meu trabalho, eu tenho a grata satisfação de dizer que me realiza muito, né? Mas a gente sabe também, e essa é uma bandeira que eu queria levantar agora, aproveitar, né, para refletir um pouquinho com vocês, para que a gente reflita com os nossos alunos também e mude esse cenário. Existe trabalho muito degradante também hoje em dia, né? Trabalhos que a gente tem visto quando entra numa loja, num estabelecimento comercial, que os funcionários ficam em situação muito degradante, muito penosa, e o sofrimento muitas vezes está estampado no rosto deles. E ao contrário do que se pensa, e muitas empresas hoje já adotam essa postura, a situação de bem-estar, ela aumenta a produtividade. Isso já é consagrado por pesquisas, né? Inclusive grandes empresas já investem em yoga, em pilates, em atividades físicas, em psicoterapia, para que seus funcionários trabalhem mais felizes. A gente já falou disso também, já comentamos um pouco da importância do bem-estar para o aprendizado na escola. Quanto é importante os nossos alunos estarem bem, estarem confortáveis para aprender. E no trabalho a mesma coisa, né? A gente precisa estar confortável, a gente precisa estar feliz e assim a gente vai produzir melhor, né? Que fique aí também essa bandeira para quem quiser levantar, essa causa para quem quiser abraçar, né? Que a gente comece a cutucar um pouquinho, incomodar um pouquinho esses empresários que ainda insistem em manter pessoas aí dentro da loja sem poder se sentar, né? Sem poder às vezes até encostar num balcão ou numa parede. E isso tem sido realmente, para nós que somos sensíveis, que temos uma inteligência interpessoal desenvolvida, é muito penoso. Para mim, por exemplo, tem sido muito difícil encarar essa situação. E se você der um pouquinho de liberdade, a pessoa já começa a fazer um desabafo, o funcionário já começa a desabafar e contar realmente a sua situação. De qualquer maneira, bom ou mal, o trabalho precisa acolher a todos, né? Com essas exceções que a gente falou aí, que a gente vai trabalhar o currículo funcional, os demais precisam trabalhar. Então, é importante que a gente tenha um trabalho digno e que também tenhamos pessoas capazes de exercer essas atividades. No caso, eu tenho visto muito mais surdos, deficientes visuais, deficientes auditivos, com oportunidades nessa reserva de vagas do que os deficientes intelectuais, que existem em muito maior número, né? Diga-se de passagem, eu não estou dizendo que os deficientes visuais ou surdos não mereçam uma vaga, claro que merecem sim, mas a gente também precisa trabalhar aí, e acaba sendo também a nossa missão enquanto educadores, né? De trabalhar dentro e também
já pensando no outro lado, após eles saírem, no que eles vão encontrar ao longo da vida. Né? Nosso papel é assim, é muito amplo mesmo. A gente que é professor, a gente sabe que a nossa missão extrapola muitas vezes os muros da escola. Né? E para você, pai, para você, mãe, para você, amigo, pense nisso também. Cobre isso de sua escola, né? Desenvolva você também atividades que já vão desenvolvendo, né? Essas habilidades para que essa pessoa seja um profissional de qualidade, ok? E que tenha, claro, oportunidade no mercado de trabalho. Muito obrigada a todos, até a próxima.